cá, Cabidão, senta aqui porque nós vamos precisar de você, que esteve ontem na transmissão da 98 na Jornada Esportiva, falando desta grande vitória do Cruzeiro, mais uma no Campeonato Brasileiro. Venceu, convenceu, goleou, poupou e ainda assim é líder do Campeonato Brasileiro, Cabidão. Ô, Gris, ontem foi uma liderança ou uma vitória ou um desempenho de um time que sabe muito bem das suas limitações e por saber muito das suas limitações, ele entrega uma constatação para o torcedor do Cruzeiro. Em alguns jogos, o Cruzeiro vai precisar poupar jogadores, mas a decisão importante é em quais jogos ele pode poupar. E foi isso que aconteceu ontem diante da equipe do Juventude. O professor Leonardo Jardim opta por não colocar 3 das peças mais importantes que ele tem no elenco. Aí eu tô falando do Wanderson Matheus Pereira e Lucas Silva, que são os jogadores que dão uma dinâmica, principalmente sem bola, para a equipe do Cruzeiro, e coloca o Eduardo, o Marquinhos e o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Tanto que o início do jogo foi um início mais cadenciado, um início um pouco mais lento do Cruzeiro. O Cruzeiro tentava fazer uma pressão um pouco mais alta na equipe do Juventude, mas encontrava dificuldade, porque essa questão de você fazer essa pressão mais alta, ela envolve também um pouco, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Gabi, sobre a questão do ritmo de jogo, né? Sobre os minutos que você tem em campo ao longo da temporada. E o Cruzeiro, ele teve alguma dificuldade no primeiro tempo, muito em razão dessa falta de, não vou falar entrosamento, mas dessa falta de ajuste que um time, entre aspas, novo tem e coloca dentro de campo. O Cruzeiro, ele começou a melhorar em campo ali a partir do minuto 25, 30 e foi premiado com um gol no minuto 39, numa bela jogada pelo lado esquerdo. O Marquinhos faz um cruzamento rasante, o Caio Jorge domina, a bola sobe, ele tenta uma meia bicicleta, a bola acaba parando nos pés do Christian, que faz o primeiro gol do Cruzeiro. E este gol foi fundamental para a calma do duelo para a segunda etapa. Foi fazer o primeiro gol, que a gente sabia que a porteira em algum momento ia se abrir, porque a equipe do Juventude não estava nem jogando em transição, né? A equipe do Juventude basicamente jogou em bloco baixo o tempo todo, não conseguia sair, mesmo porque não tem tantos jogadores velozes assim. O Jadson, grande Jadson Oreja de Itaioba, um abraço para ele, tentava puxar o jogo no contra-ataque. O Gilberto não é definitivamente um jogador veloz, então a equipe do Cláudio Tencati tinha muita dificuldade nessa transição ofensiva. E aí chega no segundo tempo, Gris, o Cruzeiro ele domina um pouco mais de naturalidade o jogo. O Gabriel Barbosa faz o seu gol, né? O seu gol, que foi o gol de número 2 do jogo, uma bela jogada do Cruzeiro pelo lado direito. Caio Jorge carregando, faz o toque para trás, o Gabriel Barbosa faz o gol. E aí acontece o penal em cima do próprio Caio Jorge, o terceiro do Cruzeiro, o segundo do Gabriel Barbosa de penal. E aí no fim do jogo o Eduardo vai lá e faz de cabeça já estava nos acréscimos do jogo, né? O gol do Eduardo. Foi um jogo em que o Cruzeiro não foi definitivamente o melhor jogo do Cruzeiro, eu posso cravar isso com toda a autoridade para vocês, mas foi um jogo extremamente eficiente, extremamente inteligente do professor Leonardo Jardim. Um Cruzeiro que viu algumas possibilidades de rodar esse elenco. O Eduardo ontem, gente, ele só não foi o meu melhor em campo, porque o Gabriel Barbosa fez 2 gols. Mas o Eduardo ontem jogou barbaridade. E aí, Gris, a gente tem que ver também, daqui a pouco o Adroaldo vai passar todo o noticiário do Cruzeiro, sobre a situação do Lucas Silva, né? Que saiu ontem, né, de maca, entre aspas, ele ontem preocupava, mas já temos boas notícias pro torcedor. Mas é importante e fundamental mostrar que se o Cruzeiro souber fazer esse rodízio de elenco nos jogos em que ele tem mais autoridade para vencer sem seus grandes jogadores, ele vai conseguir vencer. E aí mostra a capacidade de gestão do professor Leonardo Jardim. Não, em primeiro lugar, as características das equipas que eu trabalho, eu tenho sempre por hábito prepará-los para um adversário, não é? O adversário tem um bloco mais baixo, nós temos de ter mais bola,
Eu hoje estava a chamar os jogadores, é preciso construir, é preciso andar com a bola para a frente, porque o adversário estava baixo e só saía em transição. Quando temos um adversário que nos pressiona, nós temos que ter um bloco mais baixo que nos possa permitir a seguir ser em transição. Nós temos que nos adaptar ao jogo do adversário, o que o jogo necessita. Em relação a ser campeão e estarmos agora na liderança, vocês vejam isto. Acho que foi Fortaleza, Inter, Palmeiras, Flamengo, tiveram na liderança do campeonato e agora está o Cruzeiro. Mas eles não vão ser os 5 campeões. No campeonato brasileiro só há um campeão, não é? Por isso tem, o significado disso é pouco. Eu sei que para os mídias, às vezes para os adeptos, tem muito significado. Mas para nós, profissionais de futebol, sabemos que o próximo jogo é que será uma final e será que, eu disse aos jogadores, é cada vez mais difícil não a chegar lá, é manter-se lá. Que toda a gente vai querer a nossa posição, não é? E por isso é que nós temos que encarar todo o jogo como fosse uma final, todo o jogo no máximo das forças, para que a gente consiga ir conquistando os pontos. Se vocês falarem a seguir, estamos na frente a 3 jornadas ou 4 jornadas do fim. Claro que é uma situação diferente, mas neste momento ainda é muito precoce, porque eu já vos disse, Fortaleza, Inter, Flamengo, Palmeiras estiveram todos na frente do campeonato e agora o Cruzeiro. Mas não vão ser os 5 campeões, às vezes não é significativo neste período da competição estar na frente. Tá aí então as palavras do Leonardo Jardim. O Rafael Miranda ele falou aí a respeito de jogar de maneiras diferentes de acordo com o adversário. Quanto você acha que esse jogo contra o Juventude, o que a gente esperava do Juventude e que se cumpriu de certa forma no primeiro tempo, principalmente quando o Juventude montou ali uma linha de 4 muito forte na frente dos defensores e tentou se proteger da melhor maneira possível, o quanto você acha que pesou para as escolhas do Léo Jardim, dos que entraram, principalmente o Eduardo ali jogando como um segundo volante, o Gabigol para tentar atacar um pouco mais ali a última linha, ou você acha que foi mais uma questão de aproveitar um jogo teoricamente mais fácil para poupar mesmo alguns titulares? Eu acho que está mais ligado a, na teoria, ser um adversário mais fraco. Não acho que essa mudança, botou o Gabigol porque o Juventude estaria um pouco mais fechado e o Gabigol encontraria mais espaço. Não, acho que não. Acho que foi mesmo gerir o grupo dentro da carga de minutos que você tem, e aí ele optou em trocar alguns jogadores, inclusive o Fagner, que tinha jogado também 2 jogos seguidos, e ele voltou com o William. Aí sim, o William, além da carga, podemos pensar num jogador que é mais ofensivo contra um time que jogaria com um bloco muito mais baixo. Agora, o próprio Eduardo, um pouco, né, o Gabigol, não sei se o Marquinhos em relação ao Wanderson, não vejo características especiais para jogar contra o Juventude. E assim, é engraçado, né? Se o Cruzeiro tivesse tropeçado, sabe que nós estaríamos aqui criticando as trocas? Só jogou 2 jogos, já vai poupar jogador? Pode ser que a gente usaria desse discurso. Mas se tinha um momento para poupar alguém, é agora, contra o Juventude em casa. Né? É claro que falar depois que ganhou é fácil, mas eu não consigo enxergar no Campeonato Brasileiro nenhum jogo mais fácil, teoricamente, do que o Juventude em casa. Talvez o Sport em casa também. Então o Jardim optou por isso. E nesse jogo me chamou a atenção 2 coisas. Essa questão da parte tática que você falou, do Juventude se defender um pouco mais. E na semana eu falava, o time que vai causar mais problemas ao Cruzeiro vai ser um time que respeitar o Cruzeiro. E de fato foi. Até o gol do primeiro gol do Cruzeiro, o Cruzeiro teve muitas dificuldades, não criou nenhuma chance clara. A melhor chance foi um cruzamento, um cabeceio do Marquinhos, mais ou menos na marca do pênalti. O Cruzeiro estava tentando alguns cruzamentos. Uma bola do Cajós também, que ele arrastou para dentro, que ele podia até ter tocado pro Gabigol. Mas essa já estava 1-0. Já estava 1-0. Tanto que foi logo depois do gol. O Cruzeiro teve dificuldades em criar quando o time estava com o bloco baixo. Só que, como o Capitão falou bem, o Juventude não tinha escape, o Juventude não saía de trás. Por mais que ele defendia bem, ele não tinha ninguém para puxar um contra-ataque. Então estava muito confortável para o Cruzeiro. Era questão de tempo também para fazer o seu gol. E a partir do momento que o Cruzeiro faz o gol, aí o jogo fica muito confortável para o Cruzeiro, muito. Tanto que o segundo gol é bem característico do time do Cruzeiro. O Juventude sobe uma pressão, o Fabrício Bruno estica o jogo, o Caio Jorge ganha na velocidade e acha o Gabigol, que aí jogar nas costas do adversário é como o Cruzeiro se sente mais confortável. E o segundo detalhe Você mesmo, Gris, falou várias vezes aqui do Cruzeiro jogar com a corda esticada, e esse jogo o Cruzeiro não precisou esticar a corda. Pareceu mais natural. O Cruzeiro ganhou naturalmente do Juventude, mesmo com 4 mudanças no time. O Cruzeiro acelerou quando tinha que acelerar,
a percepção que tinha quem estava assistindo o jogo, né, de casa, no meu caso, imagino quem estivesse no Mineirão, era que a qualquer momento o Cruzeiro ia fazer 1, 2, 3 gols. Então o Cruzeiro não precisou ir no seu limite, como nós enxergamos em outros jogos, não precisou, ganhou naturalmente o jogo, fez o seu dever de casa, mesmo contra um adversário tecnicamente bem inferior. Acho que o Juventude é um grande candidato ao rebaixamento. Junto com o Sport, são os dois clubes, são os dois times que, para mim, os dois piores hoje no Campeonato Brasileiro, mas não tira o mérito da vitória do Cruzeiro, que fez seu dever de casa, passou por cima, 4-0, sem ir no seu limite, conseguiu fazer um ótimo jogo e goleou a partida.